Quem concorda que Deus, quem está em casa também concorda que Deus é tudo para nós? Deus é tudo para mim. E a gente escuta muito essa frase de pessoas que quase todas as pessoas, quase todo mundo concorda com isso e eles falam isso. Deus é tudo para mim. Elas falam, Deus é tudo, Deus é tudo, Deus é tudo. Mas às vezes, ao olhar a vida dessas pessoas, a gente percebe que essa frase que elas declaram com a boca não é bem uma verdade na vida delas. Elas declaram que Deus é tudo, porém vivem uma vida em rebeldia com relação a Deus, com relação aos princípios de Deus. Então, essa frase que elas falam, elas acabam não vivendo, acabam não permitindo e não deixando que realmente Deus seja tudo na vida delas. E nós, falando de nós declaramos essa frase, né, Deus é tudo para mim. Se não declaramos, deveríamos declarar mesmo, e que realmente Deus é tudo para nós. Né? Todo mundo concorda que o nosso Deus é bom, que Ele é pleno, que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele tem tudo. Nós não precisamos de mais nada, não precisamos de nenhum outro Deus, né? Porque o nosso Deus é tudo. Nós viemos dEle e nós estamos aqui para cumprir um propósito e nós iremos voltar e passar a eternidade com esse nosso Deus. Ele é o início e o fim. Ele é tudo para nós. Né? Todos nós concordamos com isso, mas né, o que a gente vai conversar nessa tarde, a gente vai ver o quanto a gente é tentado a não viver dessa forma. A gente sabe, tem certeza absoluta disso, que Ele é tudo, que nele nós temos tudo, que não temos falta de nada se servimos a esse Deus. Mas nós vemos que na nossa vida, às vezes diariamente, ou dependendo das circunstâncias, nós somos tentados a desconfiar de Deus, né, a ficar frustrados com Deus muitas vezes. Então vamos ver se realmente nós estamos vivendo, né, se nós estamos contentes e satisfeitos com o nosso Deus. Quem está contente com Deus e satisfeito nele, não vai ter dificuldade para colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Então, isso é um dos segredos para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se eu estou plenamente satisfeita com Deus, eu o coloco em primeiro lugar na minha vida com facilidade. Vamos ver, então, a definição dessa palavra contentamento e satisfação. Diz assim, não se pode classificar completamente o contentamento, mas se sabe que pode ligá-lo a uma expectativa completada, satisfação interior que independe de circunstâncias exterior. Então, essa satisfação, a nossa satisfação, ela deve estar no Senhor, ela deve estar em Deus, né? Independente das circunstâncias exterior que a gente esteja vivendo, né? A nossa alegria, o nosso contentamento e satisfação deve estar no Senhor e não nas coisas, e não nas circunstâncias. A outra definição diz assim, é uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários, estar suprido de todas as necessidades para a vida, um espírito contente com a sua sorte ou fortuna, com recursos que possui, ainda que sejam limitadíssimos. Então se eu estou ali mesmo, contente com Deus, se eu estiver muito bem, se eu estiver com tudo que eu quero e que eu preciso, eu vou estar bem satisfeita. Mas também se eu estiver com pouco, ali fala com recursos limitadíssimos, eu também vou estar bem e contente, porque a minha satisfação está no Senhor. Em 1 Timóteo 6, vamos ler do 6 e o 9, a gente vai ver que a fidelidade com satisfação é fonte de riqueza, é fonte de lucro, de bênção para as nossas vidas. Ali diz assim, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, a palavra piedade no grego, ela vem da palavra eusébia, que quer dizer reverência, respeito e fidelidade a Deus. Então, se nós vivemos dessa forma, nós somos abençoados, nós temos a bênção de Deus. É uma fonte de riqueza na nossa vida. Agora, os que querem ficar ricos, os que querem,
conquistar coisas, muitas vezes caem em tentação, ali dizem armadilhas, né? E muitos desejos descontrolados que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Então é claro que nós temos que sonhar, nós temos que ter sonhos e desejar alcançá-los, mas nós precisamos viver contentes com o momento que nós estamos vivendo. E não, de repente, muitas pessoas colocam o sonho, o desejo de conquistar, o desejo de ter, ou o desejo de ficar rico, coloca acima de Deus, né? Não permite que Deus seja mesmo ali o primeiro na vida, né? E acaba se perdendo, caindo em destruição por conta disso. E a gente vai ver que a insatisfação é um caminho assim para a queda mesmo, que leva as pessoas a se afastar de Deus. E a gente vê isso na vida daquele povo, sendo conduzido do Egito para, né, aquela terra que Deus prometeu que emanaria leite e mel. Né, Israel ali sendo conduzido por Moisés do Egito para essa terra, com promessas de bênçãos de Deus, que eles desfrutariam ali da prosperidade, da bênção de Deus naquela terra. E a gente vê que o tempo todo, durante a caminhada, eles manifestavam insatisfação para com Deus. Eles desfrutavam do cuidado de Deus, né? Eles desfrutavam ali à noite do calor para se aquecer, durante o dia da nuvem que fazia eles ficarem fresquinhos ali para conseguirem andar, né? E tinham maná, e eles eram alimentados e cuidados o tempo todo, mas de tempos em tempos a gente vê que eles murmuravam, eles reclamavam contra Deus, e ao invés deles pedirem a Deus o que eles estavam precisando no momento, pedirem em oração, né? E crer que, como Deus já tinha feito tantas coisas, Deus iria trazer o alimento, iria trazer a água, eles manifestavam insatisfação, reclamação e murmuração para com Deus. Até chegar num ponto que nós vamos ler aqui, agora, que eles construíram ali um Deus substituto. Nasceu, então, um substituto para Deus na vida deles, que foi onde eles construíram aquele bezerro de ouro. Está em Êxodo 32, do 1 ao 10, eu vou ler para vocês, quem quiser acompanhar. Esse ponto que eles chegaram de construir um substituto para Deus na vida deles. Então, o texto diz assim, ó: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Que tamanha rebeldia, né? Que tamanha insatisfação, ingratidão. Olha o que eles falaram, eles construíram ali aquele bezerro e falaram: está aí o Deus que nos tirou do Egito. E nós vemos hoje em dia muitas pessoas virando as costas para Deus, rejeitando a Deus dessa forma também. Rejeitando a Deus e, de repente, deixando que outras coisas ocupem o coração delas, o lugar de Deus na vida delas. Para cada momento de insatisfação com relação às nossas vidas para com Deus, provavelmente nós também já tenha construído no passado deuses que ocuparam o lugar de Deus na nossa vida. Ou se a gente não construiu um Deus, de repente essa insatisfação está dentro de nós, né? E aí pode ser um caminho para que isso venha acontecer. Então, nessa tarde, nós temos a oportunidade de se arrepender e de destruir, de desfazer essas coisas que de repente ocuparam ou estão ocupando o lugar de Deus, ou estão querendo ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E vamos ver o que aconteceu na sequência ali. Aí, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça,
porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então, a ira de Deus foi tão grande ali, que ele falou para Moisés: eu vou acabar com esse povo, não tem jeito, eles são um povo de coração duro, um povo que não muda, que não se permite ser transformado, né? E aí nós sabemos que Moisés intercedeu por aquele povo, né? E aí Moisés desceu do monte, e Moisés também ficou tão irado com esse povo, quando ele desceu e viu eles fazendo isso, oferecendo sacrifícios àquele bezerro de ouro. Ele desceu, ele estava lá no monte há 40 dias e 40 noites, e foi essa a queixa do povo. Esse Moisés, eu acho que ele não volta mais, que agora o que será de nós? Vamos fazer isso, né? E aí quando ele desceu e viu que eles estavam fazendo isso, ele desceu com as tábuas que Deus tinha feito lá, com as leis, com os mandamentos na mão, e ele quebrou essas tábuas. Ele ficou tão irado, tão nervoso, tão bravo, que ele destruiu, né, as pedras que ele trouxe nas mãos. Mas, graças a Deus, ele intercedeu, né, e aquele povo, os que se arrependeram, foram perdoados. Mas teve uma grande consequência. Se você for ler ali para frente, você vê que mais ou menos 3.000 pessoas morreram naquele dia, como consequência desse pecado, como consequência dessa rebeldia. Os que se arrependeram foram perdoados e recomeçaram. Os que não se arrependeram vieram mesmo ali a morrer. Então nós somos convidados nessa tarde a nos arrepender e a destruir. Moisés, ele destruiu aquele bezerro totalmente, ele destruiu, ele tacou no fogo, fala que virou pó aquele bezerro. Às vezes a gente percebe algumas coisas que estão ocupando o lugar de Deus no nosso coração, e a gente pensa: eu vou tirar, mas eu vou deixar, nossa, que ficou bonito, e é de ouro, nossa, aqui tem um valor grande, eu vou deixar, eu não vou mais usar, não vou mais adorar, mas eu vou deixar aqui. Isso é um grande erro na vida das pessoas, porque você apenas deixa de lado, e qualquer hora que você for tentado novamente, aquilo está ali e corre-se o risco de voltar a fazer parte da tua vida. Então ele destruiu, e aquele bezerro virou pó. Então nós precisamos destruir tudo aquilo que nós identificar que possa estar, coisas, sei lá, trabalho, dinheiro, situações, coisas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração, é destruir, é nunca mais permitir que aquilo, né, ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas. E também avaliando um pouco aqui o comportamento de Arão. Arão naquela época era o sacerdote, né, o que representava a Deus ali. E quando as pessoas vieram reclamando e falando, ele simplesmente foi obedecendo aquele povo. O que Arão, como sacerdote, deveria ter feito? Nós, todos nós, eu, você, vocês que estão aqui, nós somos reis e sacerdotes, fomos feitos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. E qual tem sido o nosso comportamento como sacerdote? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com as pessoas que nos cercam, quando elas se rebelam contra Deus, quando nós vemos as pessoas ali da nossa casa pecando, se distanciando de Deus, qual tem sido a nossa atitude e o nosso comportamento? Arão, ele deveria acalmar o povo ali naquela hora, ele deveria falar: gente, calma, o que é isso? Moisés, se ele não voltar, nós vamos continuar servindo ao nosso Deus, o Deus único, o Deus santo, o Deus verdadeiro, que nos tirou do Egito e que nos cuidou, nos sustentou até aqui. Esse é o nosso Deus, e nós vamos adorá-lo para todo sempre, e levar aquele povo a se acalmar e relembrar tudo que Deus tinha feito. Mas não, por medo da rebeldia do povo contra ele foi lá e construiu, né, esse bezerro de ouro, e aí a gente vê as consequências sérias que todos sofreram por conta disso. Então nós precisamos, como sacerdotes dentro do nosso lar, conduzir as pessoas a Deus, né, e jamais concordar e ainda fazer junto com elas aquilo que desagrada ao Senhor.
nós vamos ver também que a satisfação, o contentamento é a única forma de nós dizermos não às ofertas de Satanás. Em Mateus 4, vamos ler do 5 ao 11, diz assim, ó: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E Jesus lhe disse... Ainda não é Jesus, o diabo continua dizendo, e falou assim para Jesus: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então, por que eu falei que todos nós somos tentados a desconfiar de Deus, a não confiar completamente em Deus? Jesus foi tentado. Jesus aqui estava no deserto ali, há 40 dias, também há 40 noites. Nesse momento ele estava cansado, ele estava com fome, o corpo dele estava sentindo isso. E aí Satanás veio ali oferecendo coisas, sugerindo coisas. Falou, você está aí sofrendo tanto, cadê esse teu Deus? Não diz que se você pode se lançar daqui e os anjos vão vir e vão socorrer você? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso, veja isso. Então Jesus estava num momento de dificuldade, de fraqueza, precisando de coisas, precisando de alimento, de comida, mas ele não cedeu. E por que ele não fez isso? Porque ele estava satisfeito com Deus. Ele queria Deus e nada mais. E ele rapidamente rejeitou ali, porque ele estava satisfeito, ele estava cheio de Deus. Muitas vezes nós, na hora da tentação, na hora da dificuldade, nós escutamos a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso coração, e é aí que muitas vezes nós caímos nas ciladas, nas armadilhas do inimigo. Jesus, nós vemos aqui ele rejeitando com a palavra de Deus. Então nós precisamos, muitas vezes, se o nosso coração tenta nos enganar, mas isso seria tão bom. Mas Jesus poderia ter conversado com Satanás, olha, o senhor pode voltar amanhã, nós conversamos? Eu não sei e se eu não adorar totalmente, se eu não me prostrar e não me adorar? E se eu fizer isso, já está bom? Você pode me dar isso? Ele não ficou negociando. Não, não. Isso aqui não agrada o Senhor meu Deus, eu não vou fazer, e é nunca. Nem hoje, nem amanhã, nem daqui a pouco, nem nunca. Às vezes nós somos tentados e a gente fica ali tentando achar um jeito de convencer Deus de que nos permita fazer aquilo. E por isso que nós temos que ler a palavra, ler, reler, estar ali mesmo meditando na palavra, que nessas horas nós vamos falar para a nossa alma, para o nosso coração, não, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, porque a palavra de Deus diz isso, e eu decido obedecer ao meu Deus, porque eu sei que nele eu tenho tudo, ele é tudo para mim. Então mesmo que eu não tenha isso, mesmo que eu perca tudo isso, eu prefiro ficar sem tudo isso e continuar adorando somente o meu Senhor. Foi isso que Jesus fez. E aí diz no finalzinho desse versículo, fala assim: então o diabo deixou e os anjos o serviram. O Senhor vai nos servir. Ele vai nos servir. Então não importa a necessidade que você está passando, fique firme, persista, continue fiel ao seu Deus, e os anjos do Senhor irão te servir. E você se lembre já de todas as vezes que você foi servida pelos anjos do Senhor, que envia através de pessoas que nos serviram já. Então fique fiel ao teu Deus, Ele é fiel, e os anjos dele irão te servir também. A satisfação, ela é também uma força que nos torna invencível. Nada nos tira da presença de Deus se nós estivermos satisfeitos com o nosso Deus, nem a morte. Porque se eu morrer, vou estar com Ele para sempre. Se essa for a tentação, se você não fizer isso, você corre o risco de vida. Então, se é para morrer, vamos morrer com o meu Senhor. E a gente vê isso na vida de
Sadraque, Mesaque e Abdenego. Essa passagem está em Daniel, no capítulo 3. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler depois, quem está acompanhando em casa, ou você está com a Bíblia aqui e quiser acompanhar. Nesse capítulo, a gente vê ali que o rei da época, Nabucodonosor, ele levantou uma estátua muito grande e ele ordenou que todas as pessoas deveriam se prostrar diante daquela imagem. E Sadraque, Mesaque e Abdenego foram os únicos que não se prostraram, que não adoraram essa imagem. E aí eles foram confrontados por isso. E por que eles fizeram isso? Porque eles estavam satisfeitos com Deus. Eles declaravam isso: Deus é tudo para mim. E eu não preciso de um outro Deus. Eu não preciso me curvar, me prostrar diante de um outro Deus, ainda que isso me custe a vida. Porque foi isso que eles ofereceram, eles decidiram, eles ofereceram a vida deles, se fosse necessário. Porque o rei descobriu que eles não se prostraram, que eles não adoraram. Então o rei foi e falou para eles: olha, eu vou dar mais uma chance. Mais uma oportunidade. Às vezes as pessoas resistem ali na primeira tentação, né? Aí quando força mais um pouco, agora a gente é bonzinho com você, mais uma chance. Quando tocar os instrumentos, vocês têm a chance de se prostrar e de adorar essa imagem, esse Deus. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E eles responderam assim: nós não vamos nos prostrar. O nosso Deus, que nós servimos, nós estamos bem com Ele, a gente está satisfeito com Ele. Ele vai nos livrar dessa fornalha de fogo, nosso Deus vivo. Porém, ó rei, se Ele não fizer isso, nós vamos morrer, porque nós não vamos adorar um outro Deus. E então, a ira do rei ali se acendeu e eles foram lançados na fornalha, que nós sabemos disso, né? E Deus livrou eles daquela fornalha. E além de Deus livrar eles daquela fornalha de fogo, o rei reconheceu ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não há um Deus que livre como o Deus dele. Ele fez um decreto ali que qualquer pessoa que falasse alguma palavra contra Sadraque, Mesaque e Abdenego seria destruído. Então veja quantas pessoas passaram a conhecer a Deus por causa dessa atitude deles, porque eles estavam satisfeitos com Deus e eles não se prostraram. E eu vejo que provavelmente naquele período, naquela época ali, tinha outras pessoas que também serviam a Deus, mas nessa hora acabaram se prostrando diante daquele Deus por medo da morte. Demonstraram ali, né, por medo, se prostraram diante daquela imagem. E eles não, eles permaneceram, perseveraram e colheram a recompensa de glorificar o nome de Deus através dessa atitude que eles tiveram. E a gente vai ver também que em Salmos, agora 37, o versículo 4, diz assim, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Então também se deleitar, estar ali mesmo satisfeito, alegre, feliz com Deus, é um segredo para que os nossos sonhos se tornem realidade. Diz assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se no hebraico, essa palavra vem da palavra nag, que quer dizer estar feliz com, ter prazer requintado. Então, se deleitar, estar alegre, estar feliz com Deus, independente das circunstâncias, e aí o nosso Deus vai ter prazer em realizar os desejos do nosso coração. E muitas vezes as pessoas fazem o contrário, colocam os desejos, os sonhos acima de qualquer coisa e gastam a vida tentando realizar, conquistar e acabam esquecendo, deixando o Senhor e até conseguem algumas coisas, mas com muito sacrifício, com muito custo, e sendo que se nós se deleitar no Senhor, descansar nele, desfrutar, né, dessa plenitude que é estar com Deus, Ele vai satisfazer todos os sonhos, todos os desejos do nosso coração. E eu vejo esse se deleitar ali, como mesmo comparando assim como um bebê no colo do pai, como uma criança no colo de um pai. Uma criança pequena no colo de um pai, ele se deleita, ele se alegra, ele brinca, ele sorri. Mesmo que, de repente, ele não sabe se vai ter comida daqui a pouco, como as coisas estão ou não estão, ele está com o pai dele, ele está no colo do pai e ele tem certeza absoluta que aquele pai está cuidando dele e vai cuidar dele. Então é dessa forma que nós devemos estar mesmo, desfrutando desse cuidado de Deus, crendo que Ele vai providenciar tudo o que nós precisamos e Ele
vai realizar. E assim como nós, como pais natural, nós fazemos de tudo para realizar os desejos do coração dos nossos filhos, assim Deus vai fazer para conosco. E a gente vai ver também que a insatisfação ela nos leva para os braços do inimigo. E falando disso, eu queria usar o exemplo que está em Lucas 15, do 11 ao 16. Eu não vou ler, mas é a passagem da parábola dos 2 filhos. Aquele filho que pede a herança antecipada para o pai dele. Ele demonstra ali insatisfação para com a casa do pai. Ele tinha tudo ali. Mas ele fala, olha pai, eu quero sair. Me dá a minha parte, me dá o que eu tenho direito e eu quero usufruir disso. E quando quando algo não é suficientemente bom para nós, naturalmente nós procuramos algo melhor. E nessa busca, muitos encontram uma oferta atraente demais para ser desprezada e se colocam debaixo da escravidão do pecado. E foi isso que aconteceu com esse moço. O pai, com certeza, aconselhou ele, falou, filho, você tem certeza disso? Aqui você tem tudo e você nunca vai ter falta de nada. Mas o filho insistiu, falou, eu quero sim, porque eu quero. Se rebelou ali contra o pai, não quis mais viver debaixo dos princípios do pai e gastou toda a herança e ele caiu realmente nos braços do inimigo, desejando comer a lavagem dos porcos e nem isso ele tinha. Nem isso era permitido que ele comesse. Mas nós sabemos também que, glória a Deus, esse moço voltou. Esse filho retornou. Então, nunca é tarde para voltar, para retornar aos braços do Pai. Em Atos, agora eu vou ler no capítulo 16, do 24 ao 26. A gente vai ver que nenhuma circunstância pode nos tirar da presença de Deus se nós estivermos satisfeitos nele. E aqui a gente vai ver essa passagem de Paulo e Silas. Diz assim, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, Paulo e Silas aqui, eles estavam, provavelmente, talvez, num dos piores dias da vida deles. Eles estavam presos ali de uma forma terrível. As prisões antigamente eram muito mais cruéis do que as que nós vemos hoje. A pastora Márcia foi nessa prisão, e conta que é terrível o lugar, é um lugar de sofrimento mesmo. Eles estavam ali presos, amarrados com correntes, e o que eles estavam fazendo? Orando e cantando hinos a Deus. Por quê? A satisfação deles, a alegria, o contentamento não estava nas circunstâncias. Estava no Senhor. E se estava no Senhor, independente das circunstâncias, eles estavam adorando a Deus, adorando ao Senhor. Eu acho isso incrível, eu já li isso muitas vezes, e cada vez que eu leio, que tremendo, que demais. Eles poderiam só não murmurar, já estava bom. Só não pecar contra Deus, já estava bom. Mas eles decidiram adorar a Deus. E eles provaram. Eles ali experimentaram o milagre de Deus. Então eu e você, nós vamos decidir fazer isso nos piores dias da nossa vida. Vamos adorar a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Cantar hinos a Ele, porque Ele merece. Porque Ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus. Independente do que eu estou vivendo, Ele é Deus. E eles provaram, experimentaram ali o milagre. E se eles não tivessem experimentado o milagre? E se as correntes não tivessem quebrado? Se os portões daquela prisão não tivessem aberto? Eles iriam continuar adorando. Eles iriam continuar adorando e servindo a esse Deus, como teve outras vezes que Paulo louvou, adorou, estava orando e ele não foi solto daquela prisão e ele continuou fazendo isso. Então, decida louvar e adorar a Deus, para que você experimente os milagres dele na tua vida. E ainda que o milagre não venha, continue adorando, continue louvando e se alegrando no Senhor. Atos 5, 41, 42 diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Senhor. Então ali, eles apanhavam, eles eram humilhados.
E eles saíam felizes, alegres, contentes, satisfeitos por estarem passando por aquilo por causa do nome do Senhor. Em Filipenses 2, 17 e 18, eu vou ler também, diz assim, ó. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então nós vemos que o se alegrar, se regozijar é uma consequência também de satisfação. Ali Paulo falando, ele falou, eu não importa, ainda que eu esteja sofrendo, ainda que eu esteja com dificuldades, mas eu me alegro por estar na fé com vocês, servindo a Deus. E eu digo para vocês, alegrem-se comigo por isso. Alegrem-se também. Em Filipenses 4:4 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, se nós estamos satisfeitos com o nosso Deus, ainda que ao nosso redor as coisas estejam dando tudo errado, nós temos motivos para estar alegres. Então nós temos que decidir se alegrar nele quando a tristeza tentar nos derrubar, né? A salvação é um dos motivos de grande alegria para nós, e isso ninguém tira de nós, ninguém, nada, circunstância nenhuma rouba de nós a salvação, o direito de passar a eternidade toda com o nosso Deus. Então essa alegria deve ser mesmo uma força para nós continuar, deve ser uma força para nós prosseguir a nossa vida nessa esperança de que um dia estaremos eternamente com o nosso Deus. E nós precisamos, então, nos alimentar, estar mesmo na mesa do Rei, sendo alimentado nos banquetes do Senhor. Porque provavelmente Satanás, o inimigo de Deus, ele não vai nos procurar nos melhores momentos da nossa vida. De repente, num culto, num louvor, numa palavra, onde a nossa fé está sendo incendiada, ali a gente resiste facilmente a ele. Mas muitas vezes ele se apresenta como para Jesus ali no deserto. Numa hora de dificuldade, numa enfermidade, numa doença, não sei, numa situação. E aí que ele vem tentando fazer que nós... Se você é mesmo filho de Deus, você tem certeza disso? Que você é mesmo? Se você é, vem trazendo tentações ali mesmo. Então nós precisamos estar cheios do Senhor, alimentados do Senhor, né? Porque se Ele vier, nós vamos resistir facilmente, né? E se Ele vier... Nós, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente vai estar com a palavra de Deus. Às vezes o nosso coração pode estar abatido, porque a gente se abate, a gente se entristece, mas se nós estivermos ali na palavra do Senhor, nós vamos rejeitar e resistir a Satanás com a palavra do Senhor, né? E vamos sair mais que vencedor daquela situação. E eu quero ler em Isaías 55, do 1 ao 3, diz assim, ó, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês e a minha fidelidade prometida a Davi. Então não saia da mesa do Senhor e você não vai correr riscos de ser atraído. Você não vai correr riscos de ser enganado, de cair nas ciladas, nas armadilhas do inimigo. Então nós precisamos estar ali, na mesa do Senhor, sendo cheios, alimentados, saciados, porque aí sim nós vamos rejeitar toda e qualquer oferta que vier do inimigo. Agora, as pessoas que não se alimentam de Deus, que não se enchem da palavra, que não se deliciam no banquete do Senhor, na mesa do Senhor, a tentação vai vir, porque ela vem para todos nós, passamos pela tentação, e essas pessoas que não se alimentam acabam se afastando, acabam caindo, acabam saindo, abandonando ao Senhor mesmo, não querendo fazer isso. As pessoas não querem muitas vezes, mas não é só a vontade. Nós precisamos aplicar os princípios do Senhor na nossa vida, nos alimentar, receber tudo que Ele nos ensina, andar ali mesmo em obediência à palavra.
E é isso que, né, nos faz vencer o inimigo, vencer a Satanás. Em Tiago 4:7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas é impossível nós submetermos a Deus sem estar contente com ele. E é impossível resistir ao diabo estando descontente com Deus. Então nós precisamos estar mesmo nos submetendo a Deus. Ele precisa mesmo ser tudo em nós. E aí sim, nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Em 1 Coríntios 15:28 diz assim, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E só tem uma maneira de isso acontecer, é quando nós nos sujeitarmos a Ele, ao nosso Deus, como alguém totalmente realizado nele. E o primeiro lugar será exclusivamente de Deus em nossas vidas. Assim, Ele vai ser realmente tudo em nós. Essa frase deve ser uma verdade, né? Que Ele seja mesmo tudo em nós. E eu quero finalizar lendo Filipenses 4, do 11 ao 13. Uma passagem para nós encerrar, de Paulo também, que a gente aprende demais com ele. Vamos ler ali, diz assim, eu estou alegre em Deus mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando ao meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Eu já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Eu fico satisfeito com muito ou com pouco. Então ele diz assim, eu já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Eu fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre. Nós já encontramos a receita para estarmos alegres? Com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Tem algumas versões de Bíblia que falam assim, posso qualquer coisa, posso passar por qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa com a força que Cristo me dá. Então, que isso, né, que assim seja os nossos dias, que assim seja a nossa vida. E termina dizendo, eu não quero dizer que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque significou, foi algo muito belo a ajuda de vocês com os meus problemas. Então, Paulo estava dizendo ali que ele não estava precisando da ajuda, ele estava, mas ele falou assim, caso vocês não me ajudassem, caso vocês não conseguissem me ajudar, está tudo bem. Porque eu já aprendi a estar contente, a estar bem, mesmo que eu não tenha aquilo que eu tanto quero, mesmo que eu não tenha aquilo que eu tanto desejo, eu já aprendi. Com a força que Cristo me dá, eu posso todas as coisas, eu posso passar por isso, eu posso vencer isso. E nesse momento que nós estamos passando aí, onde o mundo tem sofrido as consequências, né, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, que o nosso contentamento, a nossa alegria e a nossa satisfação esteja no Senhor. E eu tenho me surpreendido com algumas pessoas que têm dito isso. Está tudo bem. Não está tudo bem. A pessoa às vezes está desempregada, está ali sem perspectiva de quando isso vai passar, de quando vai melhorar, mas ela fala, está tudo bem, porque eu estou com o meu Deus. E se eu estou com o Senhor, Ele é o meu provedor, Ele providencia todas as coisas. Então eu acredito que de alguma forma Ele vai nos sustentar e vai ficar tudo bem. E como também temos visto algumas pessoas se desviando, né, demonstrando insatisfação para com Deus e reclamando, né, nessas horas. E isso nós não devemos fazer jamais. Nós precisamos nos apegar com esse Deus que é suficientemente bom para nós. E Ele tem tudo que nós precisamos. E se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Então vamos orar. Eu quero convidar você que está aqui a ficar de pé, você que está em casa também a se levantar e estar orando nesse momento.
né, percebendo, sondando o teu coração, se de repente você percebeu que você se afastou de Deus, que de repente as coisas boas que o próprio Deus te deu e fez na tua vida, isso te afastou dele, aquele que te deu o presente afastou você daquele que pode te dar mais presentes, né, ou as dificuldades mesmo, as situações difíceis te fizeram se distanciar de Deus e outras coisas ocuparam o lugar de Deus na tua vida, que essa seja uma tarde de arrependimento, de nós olharmos e sondarmos o nosso coração e nos arrependermos se percebermos isso, né, acontecendo na nossa vida, e vamos declarar que Deus é tudo para nós e Ele continuará sendo tudo para nós até que Ele volte, até que Ele venha nos buscar ou até que nós cheguemos a Ele na eternidade.